o Rei da Glória, vindo com o seu poder, a terra vai estremecer. Digo a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que essas, porque eu estou indo para o Pai. Quem disse essas palavras foi nada mais, nada menos que o nosso Senhor Jesus, que viveu aqui na terra, encarnado durante um bom tempo, há uns 2000 anos atrás. Ele ajuntou uma comunidade de discípulos que o seguiram durante 3 anos. E pouco antes dele ser morto, dele ser entregue lá na cruz, se entregar na cruz, ele disse essas palavras para esses discípulos: olha, aquele que crê em mim fará também as obras que eu tenho realizado, fará coisas ainda maiores. Jesus montou uma comunidade de discípulos e faz uma promessa absurda. Está vendo tudo que eu estou realizando? Vocês que creem, que me seguem, vocês vão realizar coisas ainda maiores em meu nome. Hoje, se você olhar para o lado, você vai ver alguns desses seguidores de Jesus aí, discípulos. E a promessa vale para a gente também, não é isso? Aquele que crê em mim fará também essas obras. Jesus, quando esteve aqui no nosso meio, desde o seu nascimento e principalmente depois do seu batismo, ele foi cheio do Espírito Santo de Deus, cheio de poder. Ele realizou muitas coisas. Ele curou enfermos, ele expulsou demônios, ele curou gente que nasceu doente, ele ressuscitou mortos, ele fez uma obra maravilhosa. Às vezes bastava muito encontro para um cara que era ladrão corrupto se transformar numa uma pessoa altruísta, capaz de fazer ação social para o próximo. Um encontro, e ele foi capaz de realizar isso. Jesus realizou uma obra maravilhosa enquanto esteve por aqui. E aí, se a gente é saudoso, se a gente vive com aquele sentimento, eu queria tanto estar naquela época, aí fica pensando, hoje não tem essas coisas. Mas é para ter, porque a promessa dele continua aí. Ele vai realizar essas coisas através de uma igreja que crê nele e que também é cheia do Espírito Santo. E a promessa vai além, porque são coisas maiores. Jesus, cheio do Espírito Santo, alimentou uma multidão. Mas imagina que toda a igreja cheia do Espírito de Deus, quantas multidões a gente consegue alimentar? Imagina todos os cristãos do mundo, quantas multidões eles conseguiriam alimentar? Jesus tocou e pregou para algumas pessoas, mas quantas pessoas nós poderíamos alcançar cada um, seguindo o exemplo de Jesus Cristo? Nós estamos estudando essa série, e nessa série, lá no capítulo 12, diz que o Espírito Santo desce sobre nós, que cremos em Jesus, e nos dá dons espirituais para a gente poder realizar essa obra. Nos capacita para a gente realizar essa obra. Ninguém vai ser igual a Jesus, certo? É difícil ter o mesmo poder que ele, realizar as mesmas coisas que ele, mas o Espírito Santo distribui dons, e quando a gente junta todo mundo aí no mesmo corpo, a gente é capaz de grandes coisas como Jesus. Um tem o dom de curar, outro tem o dom para falar em línguas, outro tem o dom para fazer outra coisa, e assim vai juntando todo mundo com uma grande igreja capaz de fazer grandes coisas para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Você faz parte disso. Se você não faz parte disso, eu estou lhe convidando para fazer parte disso. Pense, viver uma vida de maneira egoísta, lutando por suas coisas, tentando achar um pouquinho de felicidade no seu trabalho, na sua família, ou viver uma aventura com Jesus Cristo, realizando grandes coisas, não para você, mas para Ele, para o reino dele. Você que não faz parte está sendo convidado a seguir o mestre dos mestres. Você que faz parte está sendo convidado a despertar, a descobrir os teus dons. Todo mundo já sabe que está vindo na igreja. Todo mundo tem ao menos... Todo mundo tem ao menos um. A maioria de nós tem mais de um. Alguns têm vários. Todos são importantes. E eu quero convidar você a descobrir o teu. Hoje nós vamos estudar parte desses dons. Vamos lá.
a continuidade do texto. 1 Coríntios 12, 8 e 10, vocês já abriram. Aí tem o texto. Vamos ler juntos? É bem pequenininho. Pelo Espírito de Deus, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra de conhecimento, a outro fé pelo mesmo Espírito, a outro dons de curar pelo único Espírito, a outro poder para operar milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a outro variedade de línguas e ainda a outro interpretação de línguas. Ok, hoje nós vamos pegar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não vamos pegar profecia, línguas e interpretação, nós vamos deixar para uma outra oportunidade, porque a gente vai precisar de bastante tempo para estudá-los. Hoje nós vamos só nos primeiros, só em alguns. E o primeiro deles é esse que está em destaque aqui. O dom de sabedoria. Deus deu dons para nós. E o primeiro dom que aparece nesta lista de 1 Coríntios é o dom de sabedoria. Eu vou definir. A pessoa que tem esse dom tem uma percepção aliada à capacidade de saber o que fazer e como fazer. Ela tem facilidade para entender e aplicar os princípios da palavra de Deus de maneira prática na vida. Capacidade espiritual para discernir situações e encontrar soluções sábias para problemas e conflitos. Alguém será que tem o dom da sabedoria aqui? A gente costuma confundir sabedoria com conhecimento. Quem já fez faculdade? Levanta a mão. É sábio? Não, quem fez faculdade e continua achando que é sábio, levanta a mão. Quem acha que não é sábio, abaixa. Opa. Então, sabedoria, pelos nossos irmãos que fizeram faculdade, não tem a ver com muita informação, mas com a capacidade de pegar a informação e usar. Deus deu para algumas pessoas no corpo da igreja dele sabedoria. A capacidade de pegar o ensinamento, a informação e usar na prática e aplicar na vida de outras pessoas. Eles conseguem olhar na Bíblia, ler, entender e usar aquele texto bíblico para fazer boas escolhas e evitar as más escolhas. Será que você tem o dom de sabedoria? Esses irmãos ajudam os outros em momentos difíceis, através de orientação, aconselhamento. Eles são ótimos conselheiros, são ótimos orientadores, ótimos consultores. Você deve ter um amigo assim, uma amiga crente que é assim, não é? Você está com uma dificuldade de entender o negócio, você vai conversar com ele, vai conversar com ela, ela abre a Bíblia, você não lembra desse versículo aqui, ó? E pumba, na lata. Você conhecia o versículo, você sabia, possivelmente estava até marcado na tua Bíblia já, mas você não conseguia usar. E aquela pessoa te dá o discernimento para você usar. Isso é uma bênção na igreja. Que Deus derrame sabedoria sobre muitas pessoas aqui, o dom de sabedoria. Quando a gente fala do dom de sabedoria, também é interessante olhar para Jesus. Jesus tinha o dom de sabedoria, sim ou não? Opa, com força, isso mesmo, ele tinha. Desde criança, lá em Lucas capítulo 2, 40, fala que quando ele era menininho, ele já crescia, tanto na estatura como na sabedoria. Quando ele era já um jovem, mais uma vez repete no versículo 52, que ele crescia ainda mais em sabedoria. As pessoas se admiravam da sua sabedoria, quando ele tinha 12 anos, e mais ainda quando ele era adulto. Certa vez ele terminou um discurso, e todo mundo estava literalmente assim. Quanta sabedoria, da onde veio a sabedoria desse homem? Porque ele não fala como os outros estudiosos, estudados e doutores, ele fala como quem tem autoridade. Jesus tinha muita sabedoria quando pregava. Jesus era tão sábio, que ele disse assim, vocês lembram de Salomão? Salomão é o cara mais sábio que existiu, não é? Quem já sabe disso? Vem na escola dominical, sabe que Salomão era o cara mais sábio que já existiu. Pois é, ele disse bem assim, eu sou mais sábio que Salomão. Humilde também, né? Ele tinha do que se orgulhar, ele era mesmo. Eu sou mais sábio do que Salomão. Jesus era cheio de sabedoria. Você que tem o dom de sabedoria, Jesus também tinha esse dom. E ele que compartilhou com você essa capacidade. Isso não é teu, é presente dele. Paulo se refere a Jesus como sabedoria de Deus em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 24 e 30. Não só Jesus era cheio de sabedoria, mas nós vamos encontrar outros personagens bíblicos que tinham sabedoria.
Josué, em Deuteronômio 34, tinha sabedoria. Salomão, que eu já disse, tinha sabedoria. Daniel tinha sabedoria. É um dom fenomenal. Certa vez trouxeram para Salomão 2 mulheres prostitutas que tiveram filho na mesma época. Certo? E dormiam no mesmo quarto. Certo? E o que aconteceu foi que uma delas, descuidada, deitou sobre o seu bebê, e sufocou ele morreu. E ela acordou, percebeu o que tinha feito e trocou o bebê com a sua companheira. No outro dia, a outra mãe acordou e percebeu que aquele não era o bebê dela que estava morto, e que o bebê dela estava com a outra. Nenhuma testemunha. O caso foi parar lá na corte do rei Salomão. E agora? Como é que faz para decidir quem é a mãe? Uma diz que uma é, outra diz que a outra é. As duas são prostitutas, o pai não está lá para ajudar. E agora? Como é que sai dessa? Salomão falou o seguinte: me dá uma espada. Alguém trouxe uma espada. Traz a criança. Trouxeram a criança. Levanta a criança, levanta. Parte no meio. Dá metade para um, metade para outra. Pronto, está resolvido o problema. 2 reações distintas. A mãe que estava roubando a criança disse assim: isso mesmo. Nem meu, nem dela. Corta no meio. A mãe, que era a mãe de verdade, disse o quê? Dá para ela. Melhor um filho vivo do que um filho morto, né? E aí Salomão falou: então para tudo, pega o menino, dá para essa aqui. Essa é a mãe. De onde que esse cara tirou essa sabedoria? É um dom de Deus. E como a gente precisa desse dom dentro da igreja. De gente que olha para a situação e percebe como usar a palavra de Deus para sair daquela situação. Você está passando dificuldade, chega um irmão de Deus com sabedoria e te dá conselhos cheios de sabedoria que te ajudam a encontrar a solução, a saída para o seu problema. Isso é muito importante. E Deus distribui esse dom dentro da igreja. Só que há alguns erros comuns. Um dos erros é a gente confundir sabedoria com o dom de sabedoria. O dom de sabedoria, o Espírito dá a quem Ele quer. Agora, a sabedoria geral, todos nós devemos buscar. A Bíblia fala: se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que dá liberalmente. Você está precisando de sabedoria na sua vida? Peça para Deus. Agora, essa sabedoria é um presente de Deus para você. Ela é pontual. Agora tem aquele que tem o dom de sabedoria. Pode ser até a resposta de Deus na sua vida, ok? Não confunda uma coisa com outra. Quer descobrir se você tem esse dom? Sim ou não? Então tá, responde para si mesmo a seguinte pergunta. Quando você está estudando a Bíblia, você percebe que tem mais facilidade para entender o significado e as implicações do que você está estudando na sua própria vida? Mais facilidade que os outros? Você é capaz de aplicar as verdades bíblicas de uma maneira prática para ajudar outras pessoas? Você fica frustrado quando pessoas fazem escolhas erradas que comprometem sua qualidade de vida, porque você sabe qual teria sido a decisão acertada? Se você está dizendo sim para essas perguntas, possivelmente você tenha. Quando as pessoas precisam tomar decisões importantes, elas procuram você para orar e buscar a orientação bíblica? Outra pergunta: o Espírito Santo tem lhe dado sabedoria para compartilhar soluções bíblicas para as pessoas, e elas entendem que é Deus ensinando através de você? Fulano, é Deus que está falando através de sua vida, me dando compreensão disso aqui. Seja bem-vindo, os irmãos que têm o dom de sabedoria, nós precisamos muito de vocês. Bom, mas não fica só aí, né? Tem outro dom lá. Palavra de conhecimento. Conhecimento, habilidade de pesquisar, lembrar e usar informações variadas sobre vários assuntos. Ou habilidade espiritual para conhecer e entender as verdades reveladas na palavra. Sabedoria é aplicar. Conhecimento, conhecer. Pessoas com este dom gostam de estudar e não se contentam com um conhecimento superficial do assunto ou da Bíblia. Eles querem conhecer profundamente. Costuma fazer longas pesquisas, estudo de uma maneira organizada. E aí ele pega as descobertas e vai escrevendo tudo, porque ele quer compartilhar para o proveito dos outros. Essas pessoas amam a Deus com toda a sua... Está todo mundo aí? Ama o Senhor teu Deus de todo o teu coração,
De toda a tua alma, toda a tua força e com todo o teu... Ah, obrigado. Vocês estão aí. Entendimento, é isso que eu estava querendo dizer. A pessoa gosta de amar a Deus com entendimento, cabeção mesmo. Ele gosta de guardar as informações. Estuda e gosta de estudar. Eu tenho um aluno na escola dominical que é assim. Eu não vou falar porque você já descobre logo de cara. Eu estou falando alguma coisa, ele já está no texto aberto lá. Aí se me dá um branco é ótimo, porque eu pergunto, como é que está escrito aí mesmo? E aí ele já está lá pronto para abrir. Como é que ele sabe onde é que está? Não, não é um espírito que vem e revela para ele, não. Ele já leu, já estudou, está marcado na Bíblia. A gente sabe aonde que está na página, na altura aqui, porque ele estudou, gosta de estudar. Eu tenho um aluno que tem esse dom do conhecimento, guarda informação. Nunca fez grego, mas fala a palavra em grego, porque estudou. E nós precisamos tanto de gente com conhecimento. Eu fico muito animado quando vejo gente que conhece a sua Bíblia, que sabe dar respostas. Pessoas que gostam de estudar, que gostam de ir a fundo para conhecer de verdade. Jesus era assim? Sim ou não? Sim, Jesus citava passagens do Antigo Testamento de cabeça, até porque ele não tinha uma Bíblia para ele. Olha, isso é uma informação que você talvez não sabia. Quem está com a Bíblia? Deixa eu ver. Está na mão? Se eu lhe disser que Jesus não tinha uma Bíblia. Sério, pastor? Sério? Isso torna você indesculpável, não é não? Se ele não tinha e sabia tudo. Mas ele gastava horas estudando na sinagoga. Ele decorou a Torá logo criança. Ele citava o texto de cor. E ele repreendeu os estudiosos da sua época, porque eles estudavam a Bíblia, mas não criam nele. Porque quando ele lia a Bíblia, ele percebia que toda a Bíblia era a respeito de quem? Dele. Então eles estudavam, mas não entendiam. Jesus estudava e entendia. Nós temos outros personagens bíblicos, como Esdras. Esdras era um sacerdote que se aplicou a estudar para poder ensinar para o povo. Se aplicou a estudar para passar em cidade ensinando para o povo. Salomão também, ele se aplicou a conhecer a verdade. Paulo diz para Timóteo se aplicar em estudar as Escrituras. É muito importante que esses dons existam na nossa comunidade. Será que você tem? Pergunta, avalia. Você gosta de estudar? Você gosta de estudar a Bíblia? Temas cristãos? Você tem boa memória, capaz de organizar e guardar muita informação? É? Que bom. As pessoas costumam elogiar o seu conhecimento bíblico? O irmão sabe tudo isso aqui. As pessoas costumam lhe procurar com dúvidas e questões sobre a Bíblia, porque tem certeza que você sabe dar uma resposta coerente? Você tem facilidade de entender assuntos complicados na Bíblia? Você fica incomodado quando se depara com alguém ensinando mal, porque não se preparou? Fica muito incomodado de ver isso? Possivelmente você tem esse dom. Palavra de conhecimento. Bom, não para aí, tem mais um. E o próximo dom é fé. Fé é a habilidade espiritual de confiar em Deus para fazer o que precisa ser feito, mesmo quando parece impossível. Essas pessoas confiam em Deus no meio da dificuldade. Mesmo numa situação impossível, quando outros já desistiram, ele continua confiando. São pessoas que olham para o futuro, visionárias, sonham grande, otimistas, cheias de esperança, perseverantes, focadas no futuro. Gente cheia de fé não duvida, crê em Deus. E olha para você quando você está duvidando e fala, meu irmão, não duvide, crê somente. Talvez você tenha mais de um dom, tomara esse que seja teu dom também, porque gente com fé a gente precisa também. Precisamos de gente com sabedoria, gente com conhecimento e gente com fé. Fé é muito importante. Será que Jesus foi um homem de fé? Sim ou não? Sim. Jesus demonstrou confiança irrestrita no Pai. Confiou no Pai o tempo todo. Lá na cruz, ou antes de subir na cruz, Jesus perguntou, Pai, tem outra maneira? Qual foi a resposta? Não, não tem outra maneira, você vai ter que encarar a cruz. Não tem outra maneira de você salvar as pessoas do pecado, senão entregando a si mesmo como oferta pelo pecado no lugar deles.
Você precisa fazer assim. Jesus se levanta dali, encara o julgamento, encara toda aquela violência dos romanos contra ele. Depois é crucificado. Lá na cruz, será que ele ainda confia no Pai? Sim, porque ele diz bem assim: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Nesse momento eu confio em ti. Mesmo em face da morte, ele confiou. A fé é muito importante dentro da nossa comunidade. Porque a fé é aquilo que nos leva a olhar para frente, acreditar e fazer. Acreditar que coisas podem acontecer mesmo quando a gente olha para as circunstâncias e tudo diz não, não dá. Não tem jeito, essa situação não vai se arrumar. Quem tem fé fala bem assim: eu tenho um grande Deus faz grandes coisas. Para pequena não precisa de Deus não, para grande coisa a gente precisa. Eu creio no Deus dos impossíveis. Essas pessoas são cheias de fé. Há muitos personagens na Bíblia cheios de fé, como por exemplo Josué e Caleb, lá em Números capítulo 14, se você quiser dar uma olhada na sua Bíblia. Eu vou contar a história de cabeça, porque o nosso tempo é muito curto. Mas nessa história é interessante. Deus arrancou do meio do Egito o seu povo, o povo hebreu, que vivia como escravo durante 400 anos. Se você, a sua família, a sua raça ficou 400 anos escravo, quando é que você vai acreditar que alguém pode te libertar? 400 anos, seu bisavô era escravo, seu avô era escravo, seu pai era escravo, você nasceu escravo. Quando é que você vai acreditar que alguém vai te libertar? Difícil, não é não? A vida é escravidão. Mas Deus veio e libertou aquele povo através de Moisés e levou o povo para uma nova terra que ele estava dando de presente. Ele estava expulsando os antigos moradores e estava dando de presente para o povo hebreu. Levou eles pelo deserto, através de muitos milagres. Ele deu água do meio da rocha, ele fez cair pão do céu, ele trouxe carne no meio do deserto para o povo. E muitos outros milagres, muitos milagres. Eles passaram a um pé seco no meio do mar. Bom, eu não vou chover no molhado, você já entendeu, né? Muitos milagres. Quando chegou perto da terra prometida, ele falou: agora vocês peguem 12 homens para ir lá espiar e descobrir os pontos fracos para a gente conquistar essa terra. Escolheram 12 homens. 12 homens. E os 12 foram. Ficaram lá um tempão, pesquisando a terra, de espia lá, missão impossível, olhando tudo lá. Voltaram, diz que eles trouxeram um cacho de uvas que era tão grande, que 2 pessoas foram necessárias para carregar. Tão boa que era a terra. Imagina isso, Bruna. 2 pessoas carregando cacho de uva. Devia ser bom, né? Passava o dia inteiro comendo e não acabava. Terra boa, terra maravilhosa, terra muito boa. E todo mundo viu aquele cacho de uva e falou: nossa, que terra boa, que animado, né? Aí 10 desses 12 espias começaram com o seguinte assunto: pois é, o cacho de uva é grande. Você não viu o tamanho dos homens que plantaram ele. Os homens de lá são enormes. A gente chega perto deles, nós nos sentimos como gafanhotos. Pior, eles olham para a gente e falam: ah, vocês são gafanhotinhos, vocês são pequenininhos. E eles voltaram cheios de medo e desanimando todo mundo, falando: ah, Deus trouxe a gente aqui, a gente está perdido, não tem como. Eles vão acabar com a gente, vão destruir a gente não é guerreiro, a gente não foi treinado, a gente não é soldado. Eles são enormes, gigantes. Não vai dar. Apenas 2 homens, alguns na igreja sabem o nome deles. Vamos lá, o primeiro é Caleb e o outro Josué, ou Josué e Caleb, não importa a ordem. Só os 2 é que tiveram coragem de falar: confiem em Deus, creiam em Deus. A situação era tão terrível que o povo estava falando de fazer o impeachment para Moisés, tira ele, vamos eleger outro que vai conduzir a gente de volta para o Egito. Esses caras ficaram desesperados, rasgaram a roupa, Josué e Caleb, falaram: pelo amor de Deus, não fala um absurdo desse. Deus está conosco. Eles são grandes, mas eles não têm mais proteção, enquanto nós temos o Deus mais poderoso de toda a terra. Deus vai nos dar graça e nós vamos acabar com ele, nós vamos comer eles como se comesse um pão. Está escrito lá.
Números 16, pode ler, não estou inventando, não, está escrito desse jeitinho. Como se fosse um pão, a gente vai devorá-los, cheios de fé. Mas o povo preferiu não acreditar, não ter fé, não tinham o dom da fé. E voltaram para trás. Voltaram para trás. A gente pode falar de Paulo, lá em Atos capítulo 27, versículo 21 a 25, ele está indo de volta para Jerusalém, e o povo está sabendo que lá ele vai ser preso, que ele vai ser maltratado, talvez até morto, e estão querendo dissuadir, desanimar ele, falar para ele, não vai, fica com a gente. E ele fala, eu estou pronto não só para ser preso, mas até para morrer pela fé que eu tenho em Cristo Jesus. Pessoal, a gente precisa de gente com esse dom dentro da igreja, não é não? Que olha para as circunstâncias e não fica assustada, porque confia em Deus. Será que você tem esse dom? Vamos tentar descobrir? Você enxerga os obstáculos como oportunidades e confia em Deus para fazer o impossível? Isso aí não é nada para Deus. Isso aí é moleza para ele. Se ele quiser, um estralo. Facinho. Você frequentemente exalta o poder de Deus e as coisas que você tem visto Ele fazer. Você gosta de falar das maravilhas que Deus fez, dos milagres, tanto na sua vida quanto na vida dos outros. Você fica empolgado. Você é motivado a abraçar novos ministérios e desafios só porque eles parecem impossíveis. E você quer ver Deus agindo. Você se opõe quando alguém afirma que isso ou aquilo é impossível. Isso aqui não tem jeito, pastor. Isso aqui não tem jeito, fulano. E você fica chateado. Como assim não tem jeito? Claro que tem jeito. Se Deus quiser, já está dado o jeito. E você se opõe a isso. Pessoas vêm a você para encontrar esperança quando estão enfrentando tribulação. Certo? Porque sabe que você é cheio de fé, para cima, cheio de esperança. Isso acontece? Se isso não acontece, eu vou parar de falar de quem tem o dom de fé, eu vou falar para a igreja. Quando você estiver enfrentando um problema, um desafio, não procura aquela pessoa que não tem um dom de fé. Procura a pessoa que tem o dom de fé. Ok? Porque senão a pessoa vai olhar para você, é verdade. Você está doente, né? Eu tinha uma cadelinha que morreu disso aí. Aí pronto, já desanima. Mas se você procura alguém que tem o dom de fé, você pode estar com câncer em estado terminal, que ele vai dizer, meu irmão, até o último instante, Deus ainda pode fazer a obra. Confia nele. Se ele quiser te curar, ele vai te curar. Crê somente. Já estou sabendo. Estou sabendo. Então esses irmãos, eles dão força e esperança para os outros. Você quer procurar alguém para te fortalecer? Não procura o desanimado, procura o que tem o dom da fé, porque ele vai te ajudar a crer em Deus, ajudar a confiar em Deus. Eu continuo. Você tem um ministério de oração efetivo, com respostas extraordinárias e impossíveis aos olhos humanos? Tem? Você ora e Deus responde? Amém? Eu vou contar um só, meu tempo está quase acabando. Ainda tem um monte de coisa para falar. Vou contar um só que aconteceu comigo. Uma coisa impossível. Você sabe que dinheiro hoje em dia está faltando para muita gente, né? Pastor não está fora não, às vezes falta. Mas eu tenho um amigo chamado Isaac que está por dentro de tudo quanto é promoção. Sério, se vocês não têm amizade com ele, está aí um bom motivo para você fazer amizade. Ele sabe de tudo quanto é promoção. Compartilha lá no Facebook comigo. Pastor, Bob's, com batata e suco de graça. Você vai ganhar 4 cupons. Falei, sério, o que tem que fazer? Nada, só curtir a fanpage. Só? Fui lá, curti, peguei 4 cupons. Já imprimi 2. E aí levei a minha família, que agora está ficando grande, para se divertir, né? Guardei o dinheirinho lá para o brinquedão. Quem vai no Shopping Guatemi sabe do que eu estou falando, o que é o brinquedão. Né, Bruna? O brinquedão é uma perdição para quem é adulto, porque ele foi feito para criança. Mas a gente tem que entrar. Vai lá. Fomos no brinquedão, eu com os papéis dobrados aqui no bolso, ó. Aqui. Bem aqui. Justo na perna que falta mais enchimento, né? Tá aqui. Sobe e desce naquele brinquedão, escorregador, eu e meu filho Samuel, nos divertimos muito, até cansar e ficar suado. Vamos comer o lanche? Vamos comer o lanche.
Aí, não está aqui. Acho que eu guardei ali. Não está ali também. Meu, cadê esse papel? Carol, eu acho que caiu lá no carro. Olha só, né? Se as vacas fossem gordas, a gente pagava o lanche e embora, né? Vamos lá no carro procurar. Vamos lá no carro procurar o bilhetinho. Aí traz, não está no carro. Deus do céu. Está embaixo do carro. Não está embaixo do carro. Está no caminho. Não está no caminho. Talvez esteja no brinquedo. Ligo para a Carol me anima. Vamos, vai lá, quem sabe você acha. Cara, para entrar no brinquedo tem uma piscina de bolinhas de fora a fora. Aonde eu perdi esse negócio? Se é que eu perdi aqui. Fui no primeiro brinquedo que era menorzinho, não estava. Aí as meninas, vai lá, procura. Pode entrar. A gente procura aqui na bolinha, você vai lá em cima. Aí eu, ao invés de ser inteligente, fiquei com elas procurando na bolinha. Né? Nada. Aí eu comecei a ficar desesperado. Poxa vida, que cabeça dura. Onde você colocou esse negócio? Você podia ter guardado direito. Estraguei o passeio. Estraguei. E agora? O que eu vou fazer? Está todo mundo esperando lá, não tenho papel, já tinha programado tudo direitinho, e agora? E fiquei desesperado. E sobe naquele brinquedo. Depois que eu nasci na bolinha, sobe para cima, né? Até lá no alto. Levanta a almofada, uma sujeira, gente. Tinha meia, tinha borrachinha de cabelo, brinco. Olha, dava para montar um par de meia, distribuir para o povo lá. Anel. Mas eu achei tudo, menos o meu papelzinho. Aí eu saí de um lado, fui do outro, já desanimado. Quando eu lembrei, poxa vida, Deus é tão bom comigo, por que eu não faço uma oração, né? Peço para Ele me ajudar. Aí eu fiz uma oração. Ô Pai, eu vim aqui para ter um momento alegre com a minha família e não sei onde que eu perdi esse papel, mas o Senhor sabe onde ele está. O Senhor poderia me mostrar? Fui orando e andando, desanimado, olhando, radarzinho ligado. Quando eu cheguei ali em cima, pensei, poxa Deus, me ajuda. Aí eu olhei para baixo no lugar onde eu já tinha acabado de passar. Está lá o papelzinho. Acabei de passar em cima e não vi. Agora que eu orei, eu vi. Fui lá e peguei o papel. Feliz da vida. Claro, né? Fui com o meu lanche, agora a gratidão em dobro, né? Pelo Isaac e por Deus que me ajudou a achar o papel. Comemos, tranquilo, maravilha. Depois, Deus, muito obrigado, o Senhor respondeu a minha oração. Fé. Fé é acreditar que Deus é capaz de fazer a coisa impossível. E Deus, eu acho que Ele gosta desse negócio de eu perder as coisas só para eu orar. Eu acho que Ele fica rindo de mim lá, procurando. Será que Ele vai orar agora ou vai demorar? Até que eu oro, Ele fala, agora sim, vai, toma. Está aqui. É chave, é óculos, é tudo que some. Eu tenho que aprender a orar primeiro, depois procurar, não é mesmo? Na hora eu aprendo isso. Mas a gente precisa acreditar que Deus responde, que Deus tem propósitos, que Deus faz o impossível e acreditar nisso. Você tem um dom da fé? Tem gente com dom da fé aqui dentro, sim ou não? Deixa eu ver. Opa! Então nós vamos ver grandes coisas acontecendo. Vamos adiante. O próximo dom é o dom da cura. Sim, tem pessoas que não acreditam que esse dom existe, mas eu acredito que ele continua existindo. É a habilidade de buscar em Deus a cura para doentes. E o propósito é revelar esse Deus e o poder desse Deus. Quem tem esse dom acredita que Deus pode curar os doentes. E ele ora com fé pela restauração física de quem precisa. Ele vê a cura como um sinal que Deus usa para revelar seu poder às pessoas, para que elas creiam nele. Jesus tinha o dom de cura? Mas parece que ele tinha todos. Poxa, Jesus tinha o dom de cura? Sim, tinha. Várias vezes na Bíblia aparecem relatos de que a cidade trouxe todos os enfermos que puderam para ele e ele curou todos. Ou seja, não existe doença impossível para ele. Qualquer uma ele é capaz de curar. E ele curou. Ele curou muita gente, de todo tipo. Cego, aleijado, leproso. Gente com mão ressequida. Gente com problema psicológico. Tudo ele curou. Podia ser doente de nascença que ele curava. Mas não só Jesus teve o poder para curar.
nós encontramos outros personagens bíblicos que tinham esse poder. Jesus mesmo deu esse poder para os 12 discípulos dele em Mateus 10:1, e eles receberam autoridade para curar os enfermos. A mesma coisa ele fez com 70 discípulos em Lucas 10, versículo 8 e 9, dando autoridade para curar os enfermos. Pedro tinha esse dom, curou um aleijado e curou outras pessoas. Paulo também tinha esse dom e curou gente doente lá em Atos capítulo 14. Deus tem poder para curar através da oração de certas pessoas. Só que eu não quero que você entenda que a pessoa tem o poder para curar. Certo? Quem tem o poder? Deus. E Deus usa a pessoa. Há muitos erros em relação a esse dom. Um deles é o seguinte: porque alguém tem o dom de cura, não significa que ele vai curar todas as pessoas por quem orar. Porque isso depende de quem? De Deus, não da pessoa. Quem tem um dom de cura pode curar muitos doentes, mas não significa que vai curar todos os doentes. Será que você tem o dom de cura? Outro erro. As curas deveriam ser verificadas para provar o que Deus fez. Eu já vi um monte de gente dando testemunho que foi curado, depois descobriu que foi curado nada. Que estava muito empolgado. Tem que verificar que a cura é verdadeira. Porque assim a gente dá honra e glória para Deus. Foi uma cura verdadeira que aconteceu. Está comprovado pela medicina. Tem gente que tem esse dom. Vou continuar. Tem gente que acredita que, como a gente tem um médico dos médicos, então a gente nem precisa de usar o médico daqui. Já ouviram gente com essas conversas aí? Então, quem tem o dom do conhecimento já fica arrepiado com esse negócio. Pessoal, está todo mundo prestando atenção? Não caiam nessa, ok? Médico é presente de Deus também, medicina é presente de Deus também. Se ele quiser curar de maneira sobrenatural, ele cura. Se ele quiser curar de maneira natural, ele cura. Uma outra heresia que andam pregando por aí é a seguinte: se você tem Deus, se você anda fiel com Ele, então você não pode ficar doente. Porque Deus guarda os seus para eles não ficarem doentes. Vai ler a Bíblia. Paulo tinha um dom de cura, sim ou não? Sim. Orou pela sua cura, não foi curado. Orou pela cura de Timóteo, não foi curado. Orou pela cura de certos irmãos, amigos dele, que não foram curados, porque não era propósito de Deus curá-los. E crente fica doente? Fica, mesmo que seja fiel. Fica, se for o propósito de Deus, ele fica assim. Nem por isso ele vai deixar de ter fé. Ele vai deixar de ser fiel até o fim. Então, vamos fugir disso. Isso foi muito pregado no nosso país, até pela TV há um tempo atrás. Tinha uma mulher, não vou falar o nome dela para não virar fofoca, né? Que ela acreditava piamente nisso. Quem é fiel a Deus não cai doente. Até que ela ficou doente. E teve que se submeter ao tratamento médico. E aí, o que ela cria caiu por terra. Nos Estados Unidos teve um pastor que acreditava nessa teologia furada, de que quem tem Deus não fica doente, e a esposa dele ficou doente, de uma doença terrível. E ele tinha que ou abrir mão da sua teologia, ou repreender ela porque ela estava em pecado. O que ele fez? Repreendeu a mulher que está precisando de apoio. Quando é que você caiu da graça? Olha que coisa feia. Deus pode curar, e Ele cura, mas isso não quer dizer que a gente não passa por dificuldades. Paulo tinha um espinho na carne que Deus nunca tirou e falou: fica tranquilo, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. É nesse momento que você vai perceber como eu sou grande na sua vida, Paulo. Perguntas para avaliação. Você tem profunda compaixão por pessoas doentes? Seu coração está em pessoas doentes, você gosta de ajudá-las. Você sente a dor dela. Você se compadece. Você tem forte convicção de que Deus pode curar quem Ele quiser. Você acredita nisso. Você gosta de orar pelos doentes. Procura eles para orar. Você já viu Deus curar alguém? É uma outra pergunta. Você fica empolgado quando Deus cura alguém e outras pessoas podem ver o poder dele. Fica muito empolgado. Agora fulano vai ver o que é bom. Olha só. Será que tem gente com esse dom aqui? Aí você deve estar perguntando: pastor, não sei, será que eu tenho? Então tá, pausa. Você quer descobrir as coisas? Não tem outro jeito senão testando. Quer saber se tem um dom de sabedoria? Tenta. Se você não recebeu uma folhinha assim, ó, compridinha,
Você pode pegar na saída com o Ministério de Recepção. Está ali, né? Aonde você pode escolher aonde você quer ajudar na igreja. Ministério de Recepção, louvor, som, criança, jovem, aonde você quiser. Porque você vai descobrir o seu dom exercitando, conversando, trabalhando. Pessoal, a minha mãe descobriu que sabe pintar com mais de 50 anos. Eu tenho um quadro na minha copa que minha mãe pintou. Minha mãe nunca pintou. Mas um certo dia ela resolveu experimentar. E descobriu que o dom estava lá, o talento estava lá. E você também tem os teus, mas não descobriu. Teste, treine, experimenta, ok? Então, quem não sabe se tem o dom da cura, sabe o que você faz? Começa a orar pelos doentes. Não precisa partir para o câncer da vida, mas ora pela dor de cabeça, ora pela micose, né? Tem alguém lá doente, posso fazer uma oração? Creio que Deus pode curar. Posso fazer uma oração? Quem sabe Ele cura? Vá orando aí. Vocês estão me levando a sério? Eu acho que vocês não estão me levando a sério. Uma vez lá no Teleste me trouxeram um moleque com uma bolha no pé enorme. Horrível. Mas horrível. E a mãe reclamando, assim, menininho, ele não vai na escola, ele está perdendo a aula, porque eu não vou mandar ele assim, não sei o que é isso, vai que piora. Pastor, você ora? Eu olho para trás, né? Ué, profissional da área sou eu, né? Oro. Orei, gente, para Deus curar o menininho. No outro dia a mulher me liga, desesperada. Eu falei, ixi, o que aconteceu? Pastor, secou. Secou. O menino está na escola. Glórias ao pastor. Amarrado, Deus o livre. Glórias a Deus que nos dá a chance de participar do trabalho dele. Deus quer que você teste, você ore. Comece a orar para ver se os milagres não acontecem, tá bom? É essa dica que eu quero deixar a respeito disso. Vamos adiante. Mais um, milagres, já está lá. Habilidade espiritual de clamar a Deus por atos sobrenaturais que revelam seu poder. Há muita confusão aqui, né? Mas, pastor, qual que é a diferença entre cura e milagre? Cura é no corpo físico, milagre é contra as leis da natureza em tudo, ok? É algo que foge à lógica, à física, às regras, às leis da natureza, foge a isso. Diferente da cura. Então, pessoas com esse dom percebem o agir de Deus tanto nas coisas cotidianas como nas grandiosas. Alguns exemplos são libertação de demônios, natureza obedecendo comandos divinos, mortos ressuscitando, mas esses acontecimentos, eles não são comuns. Por isso que a gente chama eles de milagre. A gente não vê toda hora. Jesus fazia milagres, sim ou não? Jesus realizou muitos milagres. Lá em Atos 2:22 fala que foram tantos milagres que não dava para escrever em livros. E João diz que ele escolheu alguns, lá em João 20, versículo 20 a 31, que era para as pessoas lerem, para elas acreditarem que Jesus é o Filho de Deus. Esses foram escritos para que creiam que é o Filho de Deus. Isso me faz ensinar uma coisa muito importante. Por que que Deus dá o dom de milagre para uma pessoa? É para apontar para Jesus. Então, se alguma pessoa usa o dom de milagre para ter fama, sucesso, ele não está usando para o lugar certo. Notem e rejeitem isso. Tarde de milagres. Como assim? Desde quando tem hora marcada para ter milagre? Me expliquem. Deus age quando Ele quer. Ele usa essas pessoas, mas elas não têm como marcar uma hora para acontecer os milagres. Não tem isso. Tá ok? A gente tem que tomar muito cuidado. Jesus realizou tantos milagres. Ele transformou água em vinho. Quem já viu isso acontecendo? Quem já viu? Deus transformando água em vinho. Quem já bebeu? Porque tem gente levantando a mão. Eu estou achando que não está. Água em vinho. Você já bebeu? Sabe por que você não bebeu? É um milagre. Aconteceu uma vez só, tá bom. Uma vez o sol parou. Quem já viu isso acontecendo? Quem já comeu pão que caiu do céu? Hoje em dia pode cair de um prédio, mas cuidado, não come. Alguém já jogou fora. Mas naquele dia não tinha de onde cair, descia com orvalho. Um milagre.
Água se abrindo para as pessoas atravessarem, porque não tinha ponte. Aconteceu no mar, aconteceu 2 vezes no rio. Pode ler a Bíblia. Tinha que atravessar, não tinha jeito. Deus parou a água, foi se juntando no muro assim, enquanto o povo passava. Milagre. Os milagres estão presentes pela Bíblia, mas não são muitos. Eles acontecem para apontar para o poder de Deus, para a pessoa de Jesus. Não são os crentes que devem seguir os milagres. São os milagres que devem seguir aqueles que estão seguindo Jesus. Eu estou falando isso porque eu não quero ninguém aqui correndo atrás de gente que diz que tem poder de fazer milagre. Porque nós já temos alguém para seguir. Quem que é? Jesus. E se a gente seguir Jesus, o que vai acontecer? Eu vou dizer, você seguir Jesus já é um milagre. Já aconteceu um milagre maravilhoso. Você estava perdido lá no seu mundão, nas suas coisas, e agora você está interessado em Deus. Milagre. Que milagre lindo, maravilhoso. Então não corra atrás de milagres. Corra atrás de Jesus, os milagres na hora certa vão acontecer. Quem sabe Deus tem esse dom para você. Mas nós não usamos esse dom para criar fama, sucesso. Jesus não fez assim. Ele curava os leprosos e falava para eles, ó, não conta para ninguém. Conta para ninguém. Porque quem tem esse dom não quer aparecer, quer que Jesus apareça. Ok, meu tempo está acabando. Será que você tem esse dom? Você acredita piamente que Deus pode realizar o impossível? Você se sente encorajado ao ler os muitos milagres da Bíblia? Você fica empolgado de ver aqueles negócios lá. Caramba, Deus fez isso mesmo? Deixa eu ler de novo. Que maravilha, olha só, a muralha caiu sem ninguém encostar nela. Que loucura! O povo só gritou, a muralha caiu. Vamos lá. Você já viu Deus realizar um milagre? Sim ou não? Sim ou não? Todo mundo já viu. Olha para você. Olha para Elias ali. Um milagre, gente. Vocês acham que esse homem foi sempre assim? Não foi. E olha para... Tem um monte de milagre aqui dentro dessa igreja. E vai acontecer mais ainda, amém? Amém, amém, amém. Você costuma contar histórias de milagres divinos para provar aos outros que Jesus é Deus? Sim, então talvez você tenha esse dom. Vamos para frente, agora é o último. Discernimento. Há também o dom de discernimento, que é a habilidade para perceber rapidamente se determinado comportamento, situação, crença é de Deus ou é do diabo. Pessoas com esse dom sabem que Satanás e seus demônios tentam enganar as pessoas, mas disfarçando-se de coisas boas. A gente sabe que existe o mal. A gente sabe que desde o começo o que ele gosta de fazer é enganar. Gente ingênua, gente muito simples acha que não. Gente que tem esse dom de discernimento sabe que é assim. O diabo está solto, está trabalhando, e o que ele gosta de fazer é enganar. E como é que ele vai te enganar? Ele chega para você e fala, então eu sou o diabão, você dá sua alma para mim e vai para o inferno. Topa? Quem topa? Estou fora, eles são loucos para topar um negócio desse. Então ele vem apresentando como se fosse coisa boa, coisa santa, coisa da luz, coisa de Deus. Mas é engano, é mentira. Deus dá o dom do apóstolo, o diabo inventa o falso apóstolo. Deus dá o dom do profeta, o diabo vem com o falso profeta. Deus dá o dom do ensino, e nós temos mestres que ensinam a palavra de Deus. Ele traz o falso mestre, que ensina mentiras. Como é que a gente sabe o que é de Deus e o que não é de Deus? Porque, gente, o difícil não é você fazer a diferença entre algo bom e algo ruim. O difícil é fazer a diferença entre algo bom e algo que parece bom. Vocês estão entendendo? Se eu trago para vocês um relógio Rolex original e um outro que é uma cópia perfeita, mas é imitação, como é que você vai saber qual que é o original? Você precisa de ter discernimento. Nós precisamos de gente com dom desse dentro da igreja. Para alertar os outros, falar, cuidado com isso. Isso é ensino do diabo. Cuidado com isso, isso leva aquilo. Isso é mentira. Foge disso. Jesus tinha o dom de discernimento? Olha, apareceu um cara enchendo o saco dele lá no deserto e logo falou, Satanás, veio me tentar.
Jesus sabia quando uma pessoa estava sendo influenciada por Satanás, igual Pedro, era influenciado pelo mal, mesmo seguindo Jesus, lá em Lucas 22, 31, ele fala: Pedro, Pedro, o diabo já me pediu para te peneirar. Eu orei para Deus te dar graça. Estou vendo o que está acontecendo na sua vida, Pedro. Uma vez Pedro repreendeu Jesus, dizendo que ele não ia morrer, e Jesus sabia que as suas palavras eram influenciadas por Satanás, e falou: arreda, Satanás, você não está pensando nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens. Jesus tinha discernimento. Outros personagens na Bíblia também, apóstolo João, 1 João capítulo 4, versículo 1, fala para a gente discernir os espíritos, e saber que há falsas pessoas pregando em nome de Deus mentiras. Paulo também sabia disso, e alertou os seus. Pedro, uma vez trouxeram uma oferta maravilhosa na igreja dele, para ajudar os pobres. Ele olhou para o homem que estava trazendo a oferta e, com discernimento do Espírito Santo, perguntou: quem foi que encheu a tua cabeça para você tentar mentir para Deus? E o cara: como assim? Como assim mentir? E Pedro continuou: você vendeu por quanto o terreno? Foi por tanto, estou trazendo tudo aqui. E ele perguntou: mas se você tivesse vendido por tanto, e ficasse com a parte do dinheiro para você, e trouxesse só a parte que você quer dar, o terreno não é teu? Você não tem liberdade de fazer o que quiser com ele? Então por que você está mentindo, dizendo que está entregando tudo, quando você guardou um pouco? Ananias e Safira. E Ananias caiu morto ali, ó. Veio a esposa dele, a mesma pergunta. Ela confirmou a história mentirosa. E ele falou para ela: tá chegando os caras que levaram o seu marido para o cemitério, vão levar você também. Puf. Na hora, discernimento. Se a pessoa está fazendo uma coisa com o coração em Deus, ou com o coração contaminado por Satanás. Nós precisamos de pessoas com esse dom. Será que você tem esse dom? Você se sente responsável por proteger a verdade da palavra de Deus, expondo os ensinamentos errados? Eu até me arrepio quando eu vejo alguém ensinando alguma coisa que é estranha. Esse dom tenho certeza que eu tenho. Eu não suporto. Às vezes eu estou lá discutindo. Uma pessoa chegou com uma história essa semana dizendo que isso aqui é pecado. Eu falei: na onde? Eu já li de Gênesis, Apocalipse, não achei. Não pode. Veja bem, me deu um versículo fora de contexto para explicar o que ela estava querendo pontuar. Falou: olha, para o que é certo e errado, Deus deu os mandamentos. Para aquilo que não está nos mandamentos, Deus deu para a gente consciência. Mas nenhum líder e igreja pode servir de consciência para o membro. Tem que ensinar ele a pensar, ensinar ele a temer a Deus, ensinar ele a valorizar os outros membros que podem se escandalizar, e assim decidir se deve, se convém ou não convém fazer isso, aquilo, outro. Olha, eu me arrepiei, rapaz, já fui, né? Vamos consertar esse negócio. Outra pergunta: você tem um entendimento sólido da Bíblia e sensibilidade à liderança do Espírito Santo? Você ouve, você sente o Espírito Santo dirigindo você. Você consegue perceber quando há pecado moral? A pessoa está em pecado, tem alguma coisa errada na vida dela. Ou quando ela está acreditando em coisas que são heresia. Ao ler um livro ou ouvir uma pregação, um pregador, rapidamente você percebe se há um ensinamento herético. Esse negócio aí não é de Deus, não. Você consegue perceber a presença de demônios e sabe como ajudar as pessoas a serem livres deles. Você sabe quando o ambiente está pesado. É o dom do discernimento. Ok, terminei. Que alívio. Foram 6 hoje, semana que vem é menos. Qual que é que você falou? Profecia. Qual mais está faltando? Línguas. Qual mais está faltando? Interpretação de língua. Nas próximas semanas, cenas do próximo capítulo. Tem que voltar aqui. Quer aprender o resto, tem que voltar. Não vou falar, não vou adiantar nada. Vamos baixar nossa cabeça, vamos orar? Só, rapidinho, depois a gente vai terminar o culto. Antes nós vamos ter um outro momento importante aqui. Eu só queria que você orasse uma oração muito especial. Algumas pessoas já estão fazendo essa oração aqui. Deus, eu não sei qual é o meu dom. Tem gente trabalhando por 2, trabalhando no meu lugar. Eu quero descobrir o meu dom para dar a minha contribuição.
Eu quero fazer parte desse corpo, eu quero que esse corpo seja saudável. Deus, me mostra onde o Senhor me quer e me usa. Os dons já estão em você. Quando você nasceu de novo, Deus já deu para você. Agora você precisa descobri-los e aprender a usá-los com eficiência, como um bom artista, como alguém treinado. Ora, dirija-se a Deus nesse momento e fala: Deus, se o seu dom está amortecido, você parou de exercitá-lo, pede: Deus, me reanima, me reconvoca, me usa de novo, me ajuda a ser uma bênção dentro da igreja. Senhor, nós colocamos as nossas vidas diante de Ti. Nos sentimos honrados por esse convite para participar da Tua obra maravilhosa, dessa missão de resgate, de transformação e salvação que o Senhor está realizando na humanidade. O Senhor poderia ter escolhido os anjos, o Senhor poderia usar as pedras, o Senhor já usou até mula, mas o Senhor escolheu usar a gente, nós, os Teus filhos, imperfeitos como somos, limitados como somos. O Senhor nos escolheu e derramou com o Teu Espírito Santo dons espirituais. Abençoa a Tua igreja, Pai. Não permita que nenhum membro esteja atrofiado, parado, sem descobrir a sua função. Que o Teu Espírito Santo desperte no coração de cada um nesse momento o desejo, a determinação de trabalhar para a edificação dessa igreja e para a glória do nome de Jesus. Amém. Eu vejo